Salve, meu povo, tudo bom? Hoje é um dia bastante especial para mim, porque hoje eu ouvi histórias que me interessam muito, né? Sabe que meu nome é Vinícius Mérida, sou historiador, sou cientista da religião, escrevi um livro sobre a biografia do bispo Dom Antônio de Castro Maia. Antes de mais nada, já peço que você dê o like, se inscreva nesse canal, por quê? Porque estamos divulgando conhecimento científico. Esse conhecimento se trata de diferentes maneiras, com pesquisa histórica, né? De pesquisa histórica, pesquisa de documentos, enfim, diversos documentos escritos, orais, imagens, e também por histórias, história oral, né? Não são histórias da carochinha, mas história oral. E hoje eu quis convidar aqui o professor Giliardi, que é seminarista, enfim, e ele vai falar sobre um personagem histórico importantíssimo da cidade de Campos dos Goytacazes, que é o Padre Antônio Ribeiro do Rosário, que eu sempre ouvi falar e conheci pessoalmente, sempre ouvi falar, mas ele vai compartilhar conosco. Giliardi, muito obrigado pela sua, por atender, né, o nosso convite. Esse convite que é um apelo público do Padre Rosário, que precisamos falar sobre o Padre Rosário também. Muito obrigado, gostaria que você se apresentasse, enfim, obrigado. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer, uma honra de falar sobre o Padre Rosário, até porque eu acompanhei muito tempo, fui coroinha direto dele, fui amigo dele. Então, eu acho que essa conversa será muito pertinente para despertar o conhecimento ao Padre Rosário e trazer também essa grande saudade desse grande sacerdote. Estou vendo aqui, né? Giliardi Gomes Viana, que é especialista em língua portuguesa contemporânea, ministra cursos, né? Graduado em letras, português e literatura, graduado em filosofia, bacharelando em teologia pela PUC Rio, fundador do Apropase, a Prova Português Avançado Sistema de Ensino, escritor, poeta. Eu conheço poesia do Giliardi, já vi já. Roteirista, formando no Instituto Sacerdotal Jesus Cristo Ressuscitado. Então, você é um homem das letras, em breve também será um clérigo da igreja. Sim, e inclusive uma aspiração que eu tive foi do próprio Padre Rosário, que a gente pode contar, né, no decorrer, porque ele foi professor de língua portuguesa, ele teve essa vida acadêmica muito intensa. Então, a inspiração dele, tanto no sacerdócio como na vida intelectual, eu trago até hoje. Giliardi, eu escrevi uma tese, uma dissertação, uma tese de doutorado sobre o bispo Dom Antônio de Castro Maia, e esse trabalho ele passa necessariamente pela figura do Padre Rosário, que merece um trabalho acadêmico, né? E aí eu já peço novamente que você se inscreva no canal, dê o like, porque estamos resgatando histórias de milhares de pessoas. Por exemplo, sempre ouvi falar, a minha avó falava do Padre Rosário com muita gratidão, por conta do Instituto Santa Teresinha, porque ele acolheu minha tia lá, porque minha tia estudou, porque eu estudei no Colégio Eucarístico em Campos, porque muitas pessoas estudaram. Então, assim, nós vamos programar uma live de aproximadamente 1 hora, para não ficar uma coisa muito enfadonha, deixando bem claro que nós faremos uma introdução. Não dá para falar em 1 hora sobre as coisas do Padre Rosário, né? Padre Rosário que nasceu em 1904, 1909, morreu em 1904, enfim. Giliardi, eu gostaria que você falasse sobre o Padre Rosário nessa perspectiva cronológica, onde estudou, onde nasceu, ordenação, enfim. Perfeito. Eu não me lembro o ano, mais ou menos, do que ele nasceu, mas exatamente 1909, agora em agosto, 1909, 19... 24 de agosto de 1909. Isso, dia 24 de agosto de 1909, que ele nasceu, né? Inclusive, neste ano, ele, se ele teria, estivesse vivo, estaria fazendo aniversário. Ele foi natural de Conceição de Macabu. Depois ele foi para Campos de Goytacazes. Num período ali, foi pedido que os seminaristas de Campos estudassem em Mariana, em Minas Gerais. Depois o padre Rosário voltou, foi ordenado, e ele tem um livro, Memórias e Reflexões. Memórias e reflexões de um padre, suas lutas e fracassos. Padre Antônio Ribeiro do Rosário. Essa preciosidade que eu achei há alguns anos por, sei lá,
R$ 5, R$ 7, uma coisa maravilhosa, que me ajudou demais, enfim. Aqui contém muita coisa do Padre Rosário. Exatamente, né? Exatamente quando fala dos fracassos, é interessante que ele fala que ele já foi preso, mas foi preso numa questão que ele pegava moto, saía andando, ele gostava de evangelizar. E ali ele começa a escrever a experiência dele mística e uma experiência também natural de professor de língua portuguesa, de professor de francês, professor de filosofia, de fundador de instituto religioso, de educador, das experiências, inclusive neste próprio livro, ele vai falando sobre essa questão do artigo ali, sobre depois do Concílio Vaticano II, ele faz uma análise bem interessante sobre a Santa Missa, a validade ou não. E o Padre Rosário, ele mesmo falava que muita gente o chamava de ficar em cima do muro. Padre Rosário, o senhor vai ficar mais no ramo mais conservador, mais liberal, e ele falava, não, sou igreja. E, de fato, realmente, ele conseguiu, no seu ministério, ser audacioso, mas, ao mesmo tempo, ser um conservador. Ele era um amante próprio da Santíssima Eucaristia. Ele compunha textos, músicas para Jesus sacramentado. Em toda a Santa Missa, quando eu participava com ele, ele chorava. Literalmente, ele chorava. E tinha uma peculiaridade muito interessante. Padre Rosário não gostava de ser fotografado, não gostava que uma pessoa ou cumprimentasse uma mulher ou beijasse no rosto. Ele não gostava disso. E quando comentava, estou falando da minha culpa, fazia um comentário ali com ele, uma irmã fazia comentário, ele não gostava. Aí o Padre Rosário mostrava o seu lado humano. Ele batia a mesa e falava: Meu filhinho, minha filhinha, não fale mal dos outros. Assim, essa é um pouco da história do Padre Rosário. E à medida que você vai perguntando, a gente vai acrescentando. É porque, assim, quando o Giliardi fala, né, ele aparece quando eu falo, né, eu apareço, enfim. Então, nesse momento, assim, o Giliardi ele vai falando e eu vou vendo aqui, né, o índice desse livro, que é um livro que eu já não li esse livro todo, mas eu já li muitas páginas desse livro, enfim. E aqui fala, né, de a sua primeira escola, o curso secundário, enfim, o seminário em Varriçais, o seminário em Varriçais, desculpa, o seminário em Mariana, o seminário em São Paulo, também o seminário de Campos, um mês no seminário de Campos. Aí, Padre Rosário foi ordenado por Dom Henrique Mourão, eu acho que ele foi ordenado em Campos, Não me lembro, não me lembro porque desse o detalhe. primeiro bispo de Campos foi Dom Henrique Mourão. Ele ficou até 35. O Padre Rosário é de 1909, e vamos botar que a geração do Padre Rosário ordenava com 24 anos. Ele foi ordenado nessa transição, assim, né, de Dom Henrique Mourão para Dom Otaviano. E Dom Otaviano ficou de 35 a 48, e Dom Antônio de 48 a 81. Dom Aí Carlos, tem aí 88. tem o índice da ordenação. Se você dá uma olhadinha, com calma, tem o índice da ordenação quando ele fala a primeira missa. Se eu não me engano, eu acho que ele foi ordenado com 23 anos. Sim, aqui na página 93, né, onde ele descreve, né, os primeiros anos de sacerdócio, enfim, minha ordenação jovem, 23 anos, mal amadurecido para o cumprimento de uma missão, o pobre Antônio ia ser levado às culminâncias de um munus espiritual. Faltava-me ciência, experiência, sobretudo virtude para tanto. São Francisco de Assis, então, assim, São Francisco de Assis, que não se ordenou padre por considerar-se indigno do sacerdócio, como me atreveria eu, em 18 de dezembro de 32,
fui ordenado pelo saudoso bispo Dom Henrique César Mourão, o bom pastor que na minha adolescência me recebera de braços abertos, corações e coração aberto para o seminário, de braços e coração aberto para o seminário. Está na página 93. Então, ele foi ordenado por Dom Henrique César Mourão. Em 32, ele ficou, então, 32, 33, 34, não, 33, 34, 35 do Henrique, quando veio Dom Otaviano. Então, assim, e o Padre Rosário, ele durou aí, porque ele foi ordenado por Dom Henrique Mourão, Dom Otaviano Pereira Albuquerque, Dom Antônio de Castro Maier, Dom Carlos Alberto Navarro, Dom João Corso. Dom João Corso saiu em 96. Padre Rosário ainda pegou Dom Roberto Guimarães. Dom Roberto Guimarães foi coroinha de Padre Rosário. Dom Roberto Guimarães foi coroinha de Padre Rosário. Então, assim, ele viveu muita coisa. Ele viveu a construção dessa diocese, viveu, né? Ele é de 1909, ele é mais velho que a diocese é de 22. Ele entrou para o seminário da diocese, estudou em diferentes lugares, mas, veja, ele pegou, assim, toda a estruturação da diocese. E, enfim, então, quando o Roberto tornou-se bispo, o Padre Rosário já gozava de muito prestígio, né? Sim. O Padre Rosário, além do Dom Roberto, tem o Padre Márcio, o Padre Márcio, Márcio Márcio André, Andrés, que eu acho isso também, que que hoje foi está na Santa coroinha do Terezinha. Padre Rosário. O Padre Rosário criou jovens seminaristas, mandou jovens seminaristas, né? Jovens para o seminário. O Padre Márcio André fala do Padre Rosário. O Padre Márcio André fala do Padre Rosário, enfim, com muito carinho, porque ele conheceu, ele viveu com o Padre Rosário, né? E ele fala, inclusive, que o Padre Rosário chegou a ir para a catedral em 1940, mas não se adaptou muito bem, a catedral era central demais para ele, e aí, enfim, aí ele foi para lugares um pouco mais periféricos, a Igreja do Rosário, por exemplo, a Santa Terezinha, que ele fundou, o Carmelo, ele teve participação no Carmelo, criação do Instituto Santa Terezinha, foi vereador em Campos dos Goytacazes. Por obediência, inclusive, no próprio livro, ele fala que ele tem um título que ele fala o seguinte: vereador por obediência. Isso foi uma sugestão, ele fez. Ele foi reeleito várias vezes, eu acho que foi por 7 vezes, se não me engano, e já foi presidente da Câmara. Inclusive, tem fotos lá, tem arquivos dele na Câmara Municipal. O que eu queria realçar do Padre Rosário é sobre dois aspectos. A santidade dele, de fato, que foi algo sobrenatural, mas, ao mesmo tempo, a sua naturalidade, o seu dia a dia. Por exemplo, permita-me, se eu falar alguns exemplos, o Padre Rosário, ele tinha uma maneira muito interessante de conquistar as crianças. Ele chegava no bairro e, à época, criança é criança, né? Ele combinava com alguém ali para dar catequese com as irmãs no quintal de uma casa. Então, ele, o Padre Rosário, ele foi, de certa maneira, aquele que já tinha à sua frente a comunidade das comunidades. Ele fazia microcomunidades antes mesmo de fazer uma paróquia, etc. Ele levava balas para catecismo, saía distribuindo, fazia fila, eu me lembro eu pegando bala. Quando chegava o final de ano, assim, dava presente para as crianças, independentemente se as crianças eram católicas ou não, mas ali todos iam para o Padre Rosário, para a catequese, mesmo aquelas crianças de famílias não católicas. Então, ele começava a fazer isso. No Parque São Mateus, ele comprou uma bola. Então, com os coroinhas, ele pedia para a irmã Maria Inês Fernandes dar a bola para a gente jogar bola. Então, o Padre Rosário participava ali, olhava, gostava que os jovens jogassem bola. Ele também, com os coroinhas, ele dava aula de latim e francês. Eu fui aluno dele.
ele dava aula de latim e francês. Ars Latina, tem agora uma nova edição, mas a edição mais antiga, deixa eu pegar o livro aqui, Ars Latina. Então, ele dava aula de latim e ele sabia muito nesse sentido. As espórtulas do Padre Rosário, ele recebia, né, as espórtulas e ele pegava o dinheiro das espórtulas e comprava gás para as famílias carentes, dava dinheiro, distribuía, comprava doces, comprava coisas assim, não ficava com ele nesse sentido. Ele não tinha um proveito das espórtulas. E a última coisa do Padre Rosário também, não sei se você tinha esse conhecimento ou tem, ele foi um dos articulistas da revista O Catolicismo. Inclusive, tem artigos, ele foi convidado para escrever, ele escrevia magistralmente, e fora a cultura dele, né? Como eu dizia, ele dominava o francês fluentemente, o latim, ele era um professor exímio de língua portuguesa, compositor de mão cheia, teatrólogo, inclusive foi realizado num teatro municipal do Trianon, depois foi para Niterói, e fora os livros que ele escreveu sobre São Francisco de Assis, São José, Zuzu e Zazá, Os Anãozinhos Eram Nuvens, Marinhinha e a Fada, e vários, e vários, e vários. O último, né, na verdade, foi em 1997, que foi o livro de São José que ele escreveu, que tem um prefácio do Dom Roberto Guimarães. Eu estou vendo aqui, quanto à conciliação dos meus deveres sacerdotais com as minhas atribuições legislativas, tem em meu favor a palavra autorizada dos meus superiores hierárquicos. Ele foi indicado por Dom Otaviano Pereira Albuquerque e apoiado por Dom Antônio de Castro Maia. Ambos tiveram empenho em me manter na Câmara Municipal como defensor dos interesses espirituais de Campos. Eu não sei se Padre Rosário foi vereador na época de Dom Carlos Alberto, depois de 1981, mas é seguro que ele foi vereador durante o episcopado de Dom Otaviano e Dom Antônio de Castro Maia. E é importante dizer que Dom Carlos, que Padre Rosário, ele tem a poesia na sua escrita, ele não escrevia de maneira direta, né? Você pega o livro assim, você vai... Porque assim, quando eu peguei o livro do Padre Rosário, eu me ative muito à crise diocesana. Meu foco foi a crise diocesana de Campos, né? Escrevi dois livros sobre isso. E aí, mas ele falando que a vida é efêmera, e ele fala de questões do Rio de Janeiro, enfim, da Capitania de São Tomé, Paraíba do Sul, enfim. Ele vai dando uma aula de história. Ele fala sobre a fundação de Campos dos Goytacazes, um relato histórico. Então, assim, Padre Rosário era um homem de conhecimento profundo, né? Ele tinha o conhecimento profundo. E, então, assim, me parece que ele sempre atuou em Campos dos Goytacazes, ele, né, foi ordenado em 32, mas sempre atuou em Campos dos Goytacazes, mas Padre Rosário passou em diferentes lugares da diocese. Pegava, recolhia as meninas para serem religiosas, convidava essas meninas para serem religiosas. Tem uma tia que foi religiosa com o Padre Rosário, tem uma conhecida que foi religiosa com o Padre Rosário. Acabaram mudando de caminho, mas ele deixou diferentes casas religiosas pela diocese e escolas também, né? Sempre devoto de Santa Teresinha. Exatamente. E interessante, ele como vereador, tem algumas leis que foram aprovadas, na verdade, foram realizadas pelo Padre Rosário, né? Alguns feriados, inclusive a questão do... Quando ele fez o colégio eucarístico e ele passou para a Diocese de Campos, um dos quesitos era que permanecesse
pelo menos ali a procissão, como se colocasse o colégio eucarístico como ponto central para Jesus sacramentado. E até hoje, em Campos acontece isso, né? Quando tem Corpus Christi, passa lá pelo colégio eucarístico, e é um legado bem interessante do Padre Rosário. E um exímio confessor, mas um exímio confessor aos moldes mesmo do Padre Pio, né? Ele chegava uma vez, certa vez, quando era adolescente, eu fazia os mesmos pecados. Tá, tá. Aí eu cheguei perto dele, confessei, ele falou: Meu filhinho, você vai ficar uma semana sem comungar, até você tomar juízo, porque senão é como se eu aproveitasse da confissão, né? Então, e eu fiquei. Aí a irmã Marinês falou assim: Você não está comungando, não? Eu falei: Não, eu estou em penitência. Aí eu voltei uma semana depois e ele falou: Agora sim, agora pare comungar. Mas na época a gente não entendia. Depois, quando a gente vai crescendo, a gente vai perceber se era uma pedagogia para ele levar à santidade. E ele sempre respeitava a liberdade. Agora, tinha uma questão bem interessante na missa do Padre Rosário. Não podia ter barulho. Se visse alguém falando, ele falava mesmo. O Padre Rosário não tinha questão de não falar. Ele sempre falava ali na frente. E outra questão da missa dele, que, de fato, mesmo ele celebrando no rito do Paulo VI, do partido do Paulo VI, ele celebrava de costas, né, como que fala, versus Deu, né, o Del, me ajuda aí na tradução, Versus orientem, eu sempre falei errado, eu falava orientum, versus orientem ou versus deum. E a missa de Del, Paulo VI permite o versus populum, de frente para o e povo. perfeito. Porque o Então, Padre Rosário, ele mesmo, só terminando aqui, ele mesmo, antes mesmo com o novo rito, ele celebrava dessa maneira, era comunhão na boca e de joelho, e as mulheres deveriam permanecer de véu, não usaria calça. Ou seja, ele conseguiu unir aquilo que era antes do Concílio Vaticano, que o pós ele conservou uma liturgia íntegra. O que ele falava? Já que eu sou igreja, eu respeito os meus superiores, quem sou eu para enfrentar o Concílio Vaticano segundo ou não? Mas, ao mesmo tempo, ele não perdeu a essência da missa. Joelho, na língua, véu, não poderia usar calça, a confissão tinha que ser de joelho. Então, ele uniu o útil ao agradável. eu estou vendo aqui, mas assim, ele fala assim, ó, num capítulo aqui, diz assim: ouvindo dizer insistentemente que o Novus Ordo de Paulo VI é eretizante, apressei-me a consultar todos os dicionários de que disponho, desejoso de saber o sentido exato do termo. Infelizmente, nenhum lexo o registra. Eretizante, a palavra, né? O livro do Padre Rosário também não é um livro que usa as palavras mais simplórias. Trata-se de um pomposo neologismo. Não sei por que cargas d'água acoitou-se em nossa língua. Explicaram-me que eretizante não é o mesmo que herético, embora seja a mesma coisa. Ele ficava, né? Assim, ele se atém, assim, aí ele vai discutindo, assim, por exemplo, o, o, o sufixo isante, aí ele pega, né, helenizante, hebraizante, fertilizante, suavizante. Tenho para mim que eretizante é um termo dúbio, indeciso, ambíguo, inábil. Risquei-me do meu limitado vocabulário, ou seja, ele não, porque o concílio ele foi, ele era tratado pela linha tradicionalista como um concílio heretizante, ou seja, que sugere a heresia. Porque o Padre Rosário, porque é importante dizer assim, o concílio aconteceu em 65,
Padre Rosário era padre, né, desde 32. O concílio aconteceu de 62 e 65, teve o Novus Ordo, que foi elaborado aí ao longo de toda a década de 60, mas de maneira mais oficial pós-concílio, 65 diante, aos 66 em diante, ao término do concílio, houve então uma comissão que elaborou o Novus Ordo, e quando o concílio foi, a nova liturgia foi promulgada e começou a ser válida, no advento de 1969/70, ela foi recebida com muitas restrições. E aí, inclusive, o padre Rosário disse que Dom Antônio dizia que na diocese o Novus Ordo era facultativo. Tanto é que Dom Antônio conservou a nova liturgia, e o padre Rosário narra isso também, porque você vê também que o padre Rosário ele é um homem que busca a conciliação, conciliar o Concílio Vaticano II, as questões do Concílio Vaticano II, com a sua formação, né? Aí ele fala, a história do termo tradicionalista não é das mais bonitas. Designa-se a um... Ele explica o que foi o tradicionalismo no Concílio Vaticano I, que é o fideísmo, o que é o tradicionalismo? É aquela ideia de que, no século XIX, o tradicionalismo filosófico, de que as verdades da fé só são alcançadas por graça infusa, por revelação divina, pela fé. E a razão é totalmente dispensada. O tradicionalismo filosófico foi condenado pelo Concílio Vaticano I. Mas o termo tradicionalismo, que foi aderido após a década de 1960, é o termo da recusa ao Concílio Vaticano II. Ele vai falando, né? Independente dessa particularidade não muito dignificante, a denominação tradicionalista é, a meu ver, estranha para um católico, apostólico romano, ou simplesmente católico. O adjetivo tradicionalista é pura redundância. Que um membro da TFP se diga tradicionalista, vá lá, mas trata-se de uma ideologia e termos que eu caracterizo. Católico tradicionalista é errado. Ou você é católico, ou você não é. Você é católico, você já é tradicionalista, por conta dessa questão da tradição da igreja. Ou seja, ele vai aí transitando aí, usando a palavra, essa coisa assim, ele não vai direto ao ponto, ele vai dar... Padre Rosário, uma vez eu conversando com a irmã auxiliadora, ela falou, Padre Rosário é político, e o político é o homem da conciliação, né? Mas ele diz aqui no livro dele que ele preferia a nova liturgia. Desculpa, ele preferiu o rito tridentino que ele foi formado. Mas uma vez que houve a mudança, quando Dom Carlos chegou, então ele seguiu a linha de Dom Carlos, mas sem repudiar o bispo Dom Antônio, porque, né, o Padre Rosário ele era um homem fiel à formação dele, ao seu... É uma linha Por isso que ele era conservadora. chamado aquele que estava em cima do muro. Até o próprio padre Dom Roberto Guimarães, à época, lá em 1997, mais ou menos, não, 1999, ele comentou comigo, olha, a questão do Padre Rosário é porque o Padre Rosário, à época, foi taxado como aquele que fica no muro. Mas, na verdade, não. O que você falou é bem pertinente. Ele era igreja. Por que eu vou falar que eu sou tradicionalista se aquele que é católico, ele por si mesmo, ele já tem a conservância da tradição? Ou por que eu vou descartar o Concílio Vaticano II, mesmo que possa ter, né, é, alguma discordância, algumas questões que ali, mas no fundo se tem uma inspiração do Espírito Santo. Claro, tem a inspiração do Espírito Santo, pode ter o abuso dos humanos, sim. Então, o Padre Rosário, ele, nessa parte, eu acho que ele escreveu uns 10 páginas sobre isso. É como se fosse uma mini mesmo, mini tese, argumentando em que, no fundo, a missa, o argumento dele está aí, a tese está o seguinte: a missa do Concílio Vaticano II pode ter, né, alguns erros impostos por humanos, até pode, mas não deixa de ser válida, porque a questão ali estava surgindo também sobre a possível validade da missa. E o padre Rosário, na sua tese, ele vai argumentando, olha, isso eu não vejo, tal, eu preferia dessa maneira, mas já que está assim, não, a essência da missa permanece.
entende? Então, por isso que ele, na sua missa, ele mesclava entre o rito ali, dito tridentino, como novo rito. E ele agradou gregos, ele não se perdeu nem com um nem com o outro, nesse sentido. É bem interessante. O Padre Rosário morreu de batina, né? Morreu de batina com 94 anos. Ele morreu no Quando teve dia. o processo de reconciliação na diocese, ele participou de uma maca, assim, ele estava numa maca, assim, Padre Rosário, mas ele quis estar presente, dada a importância. Porque o Padre Rosário viveu intensamente toda a crise diocesana de Campos. Ele viveu intensamente toda a crise diocesana de Campos. E a questão da missa aqui, onde ele fala, né? Está na página 270 do seu livro, e aí ele fala que a chegada do novo bispo foi visto com uma certa perplexidade. Perplexidade. E aí ele formou, então, dizendo assim, formou-se, então, na diocese uma dupla corrente. Uns, por motivos de fé, rejeitavam a nova missa. Outros, também por fidelidade à sua fé, viam-se no dever de adotar o novo missal, o missal vindo de Roma. Quanto a mim, optei em obedecer às orientações da cúria diocesana, esperando que um dia tudo isso se normalizasse. Continuei, pois, com o missal antigo, considerando que o novo, como me fora dito pelo bispo Castro Maia, por Dom Maia, não era obrigatório. Mas não levava, como não levava o missal para as viagens, o missal de Pio Quinto para as viagens, eu aceitava o que me fosse apresentado fora da Diocese de Campos. A primeira vez que eu usei o novo missal foi na cidade mineira de São Lourenço. Estando lá em um domingo, pediram para que eu celebrasse em uma das paróquias. Atendi, meio atrapalhado por falta de prática no manuseio do livro, arranjei-me como pude para dar conta do recado. Chegando em Campos, relatei o fato ao senhor bispo, que não censurou a minha proeza. Com a vida para Campos do senhor bispo Dom Carlos Alberto Navarro, que alcunhavam concomitantemente, teríamos novas diretrizes. E então eu aguardei. Então, assim, ele era político, ele era prudente, porque realmente Prudente, obediente. havia na diocese essa concepção, então, de que enfim, com a chegada do novo bispo, isso causou mal-estar, e eu, inclusive, tenho muitas gravações de muitos tradicionalistas. Por quê? Porque, como se disse assim, no final, em 1981, né? Dom Antônio vai ser substituído, que já era uma coisa esperada, tendo visto a idade dele. Muitos fiéis começaram a gravar sermões. Eu tenho muitos sermões de muitos fiéis, inclusive. Só que o Padre Rosário, então, usou da sua prudência, né? Usou da sua prudência. O que Prudência, você lembra do Padre obediência. Rosário, assim, Oi? as suas Desculpa. obras de caridade, a sua experiência, queria que você narrasse a sua experiência pessoal com o Padre Rosário, quando você o conheceu, quando você o conheceu, enfim, o estímulo que ele te deixou para ir para o seminário, enfim. Sim, só me permita-me. Desculpa-me. Alguém ligou aqui? Perdão. Deixa eu falar. Antes disso, deixa eu só concluir a questão da missa. Como eu já disse, ele não tinha algumas questões que ele não eliminava. Por exemplo, a missa dele é sempre com a oração eucarística número 1. Sempre fazia isso. Então, no fundo, ele queria mostrar que ele gostava do rito tridentino, mas, ao mesmo tempo, ele queria ser obediente nesse sentido. Então, oração eucarística número 1, ratificando e enfatizando novamente. Comunhão na boca, de joelho. Um homem não podia, um menino lá na igreja, na missa, não podia estar de bermuda, era calça. Então, no fundo,
ele trouxe essa raiz Mulher de ali saia, de véu, o de estímulo, saia, de véu. coroinha só menino, ministro da Eucaristia com uma certa restrição, mas quando Não aceitou só tinha, aceitou não homem. tinha, não tinha ministro da Eucaristia com ele. Foi ter depois que ele estava adoentado que a irmã Maria Inês Fernandes, que ela começou a ser ministra, mas para sua função própria, de pegar Jesus Eucarístico e levar aos doentes. Não era nem para distribuir na Santa Missa, a não ser o dia que ele não pudesse de fato. Aí chamava sempre o padre Alberto, que era redentorista, não sei se ele está vivo ainda, padre Alberto, e que era redentorista. Então, nessa questão eucarística. Agora, na questão social, como conheci, foi muito interessante. Eu tinha 8 anos e o padre Rosário dava catecismo para nós e tinha um livro, não sei se existe ainda, História Sagrada, que era como se fosse um resumo da Bíblia. Se você até digitar na internet, deve achar. A História Sagrada, que era feita pela Vozes, era tipo o resumo da Bíblia, que a gente não tinha muito acesso. Aí um dia eu cheguei, padre, eu com 8 anos, o senhor dá para mim essa história sagrada? Ele falou, meu filhinho, eu só tenho esse livro. Aí eu fui para casa, porque a catequese era em frente à minha casa. Meia hora depois, o padre Rosário tinha um motorista, que eu acho que é Bagdé, esqueci o nome, que tinha um motorista, o padre Rosário, né? Ele não dirigia, depois de ancião. Aí o padre Rosário foi lá na minha casa. Meu filhinho, este livro é seu. Olha só, era o único livro que tinha, História Sagrada. Este livro é seu. Quando ele me deu Ele só te aquele chamava de meu livro, filhinho, então, né? meu filhinho, porque eu era o filhinho dele mesmo. A gente tinha assim, ele tinha autoridade de pai e ao mesmo tempo tinha um aspecto materno em relação a mim, porque ele me via como a pupila dos olhos, não, mas não indiferente dos outros. Ele gostava de todo mundo, mas eu sentia isso. Então ele falou assim: meu filhinho, este livro é seu. Naquele momento em diante, despertou a minha vocação sacerdotal. Claro, eu não fui padre antes, por N motivo, mas assim, aquele momento despertou a minha vocação sacerdotal a partir de 8 anos. Hoje você está no caminho para ser ordenado padre. Sim, só falta agora 3 disciplinas para eu terminar na PUC Rio. Atualmente eu moro aqui em Tremembé, no Instituto Sacerdotal Jesus Ressuscitado, em que nossa missão é santificar a educação. E aqui é interessante, é, os seminaristas, os formando daqui, eles trabalham nesse sentido. Então, assim, eles trabalham, têm seu dinheiro próprio, trabalham na educação, tem administração, tem outro que trabalha na gráfica, mas, ao mesmo tempo, é o seminarista. Eles trabalham fora, têm seu salário. Porque o fundador, que é o padre Xavier, que morreu há 3 anos, com 94 anos, ele fala que nós não podemos ficar dependendo da igreja nesse sentido. Claro, tem, né? A igreja ajuda, mas, por exemplo, eu tenho o meu próprio trabalho, sendo seminarista. Tenho o Ramon e o Michel, que são administradores de uma escola. O Valber trabalha numa gráfica, o José trabalha na fazenda, mas são futuros padres. E agradeço realmente ao Padre Rosário. E a questão que você perguntou do social era exatamente isso. A Espórtula era para comprar o gás para as famílias carentes, o dinheiro era para isso. Não é à toa que, de fato, o Padre Rosário, o Colégio Eucarístico, quase foi à falência, porque ele oferecia mais bolsas do que se não tivesse pessoas por detrás do Padre Rosário, tipo assim, segurando. Calma aí, a gente precisa também que algum aluno pague. Completamente todo mundo ia ganhar bolsa, né? E tudo isso pelo dinheiro dele, ele sustentava. Então, ele dava muita bolsa, muita bolsa. Aí chegou um momento que ele não conseguiu, porque, imagina, precisa do rentável. Até que transferiu o colégio eucarístico para a diocese, é o padre Gilson, né? Padre Gilson Mota. Isso, assumiu com grandiosidade essa responsabilidade. Então, exatamente Colégio isso. O Eucarístico hoje é um padre colégio Rosário bastante Liga. próspero. Porque o Padre Rosário também tinha, né? O Padre Rosário é de onde mesmo que você falou? Ele é de Conceição do Ele nasceu Macabu? em Conceição de Macabu, É distrito de Macaé? distrito de Macaé. Samanta? Tem aí também no índice.
Distrito de Macaé. Aí ele estudou em Mariana, São Paulo, né? Foi ordenado em Campos, mas o Padre Rosário ele exerceu o seu sacerdócio, podemos dizer, parece que influenciaram muito por São João Maria Vianney, por exemplo, essa coisa do pároco rural, do pároco do confessionário, do sacramento. Entrou para a vida pública de Campos, mas assim, o Padre Rosário morreu pobre Bom, com a sua batina. Eu fui visitar o Padre Rosário no final de sua vida, ele morava perto do convento redentorista em Campos dos Goitacazes, que a minha avó falava muito do Padre Rosário, então eu fui no convento redentorista de Campos, e aí a primeira vez eu fui lá, eu fui com o Padre Francis, Padre Francis, Francis Júnior, um Francis branquinho. Júnior Gomes Constantino, de Ururaí, Sim. né? E aí, Eu estudei com ele quando eu era seminarista lá, né, na época. aí o Padre Rosário o Padre Rosário não pôde nos atender, porque ele estava, enfim, estava debilitado, e depois a gente voltou lá. Ele nos recebeu, mas já muito debilitado, aí ele foi caindo assim, ele ficava sentado de batina na cama, assim, mas ele foi caindo, 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 caindo. Eu falei, padre, o senhor está caindo. Ele falou assim, não fique tranquilo, a Torre de Pisa também torta, mas não quebra. E, enfim, foi meu único contato com o Padre Rosário, né? Mas eu sei que as pessoas que vão ouvir essa live vão ter muitas memórias do Padre Rosário, vão lembrar muitas coisas do Padre Rosário, porque nem de longe esse assunto, a nossa conversa, enfim, ela esgota, sabe? As discussões, as histórias, enfim, do Padre Rosário, que foi pároco, que fundou escola, que fundou convento. Eu não sei se ele fundou o Carmelo. Ele fundou o Carmelo de Campos, você Não, sabe? não. O Carmelo, que era pecuária, era o Instituto de Santa Terezinha, depois que foi passado para o Carmelo, aquele Mas o Instituto de espaço. Santa Terezinha foi ele que fundou. O Instituto de Santa Terezinha foi ele quem fundou. Porque, por exemplo, E, tanto em Varre-Sai como a igreja do Rosário, em Campos, conhecido como a Igreja do Saco, tem aquela torre, tem uma torre, né? Mas tem aquele telhado assim. Isso parece que era muito peculiar do Padre Rosário. Essa arquitetura era uma coisa muito peculiar do Padre Rosário. E aí, enfim, onde aí ele diz assim, né? Confissão, no termo aqui é a confissão. Sempre honrei, não me move nenhuma pretensão de convencer a quem quer que seja com os meus fracos arrazoados. Padre Rosário também sempre se mostrando muito debilitado, assim, não se elogia. Altos elogios não é uma prática do padre, não foi uma prática do Padre Rosário. Não possuo o dom da liderança, ainda mais agora, quando quando não tenho o cabo da boa esperança a transpor e sinto que o túmulo se me avizinha. Sempre honrei e respeitei as autoridades eclesiásticas, no sentido da solene promessa feita por ocasião da minha ordenação sacerdotal, espero em Deus sempre cumprir tão sagrado dever. Falo, pois, com absoluta independência, buscando estar sempre dentro do espírito sacerdotal. Não me filiei a nenhum grupo, tradicionalista ou progressista, sou padre da igreja. Observei que há tendência acentuada para situar na celebração da missa um divisor de águas entre o tradicionalismo e o progressismo. Discordo. Sei de padres tradicionalistas dos quatro cortados que, entretanto, celebram tranquilamente a missa pelos novos ordos. Foi o caso, por exemplo, de todos eles, assim, de Padre Roberto Guimarães, com quem eu conversei, que dizia, eu comecei a celebrar pelo Novus Ordo por conta do observatório romano que eu recebia, Padre Roberto Guimarães, o bispo Dom Roberto Guimarães, bispo emérito de Campos, que assumiu a diocese em 7 de janeiro de 96. 7 de janeiro de 96, foi sagrado por Dom Carlos Roberto Navarro, na Catedral do Santíssimo Redentor, em Campos, um domingo, 9 horas da manhã. Padre Roberto falava, quando o João Paulo II esteve no Brasil em 1981, eu já estava celebrando pelo Novus Ordo, mas isso me custou a simpatia de Dom Antônio, que chegou a dizer para o padre Djalma Zanelli, para o seu Djalma Zanelli, da família Zanelli de Itaperuna, eu me arrependo de ter ordenado o Padre Roberto.
Mas foram todos assim, Padre Roberto, Padre, eu escrevo, né? Escrevi sobre isso. Padre Roberto, Padre Lamar, Padre Olivácio, Padre Joaquim Ferreira Sobrinho, esses homens formados, nem de longe esses homens eram progressistas. Eles se enquadram nesse espectro aqui, que o Padre Rosário diz, né? Discordo, sei de padres tradicionalistas, os quatro cortados, que, entretanto, celebram tranquilamente a missa pelo Novus Ordo. Foram os poucos padres que seguiram Dom Carlos Alberto Navarro na diocese. Dentre eles o Padre Rosário, ele dentre eles o Padre cita, Rosário. ele cita até o antes padre Fernando Rifan, no livro, porque houve certa discordância de pensamento ali. Aí o Padre Rosário ele era muito cirúrgico na escrita, como professor, né? Ele era muito cirúrgico. Então, o que acontece? O Padre Rosário, ele não era de falar muito, ele colocava os seus argumentos no papel. Você pode ver que o argumento dele é muito pertinente. Você não consegue escapar muito dos argumentos dele, porque ele é muito cirúrgico. E ele fez isso. Eu só queria rapidamente me permitir de traçar o lado integral do Padre Rosário, onde eu não sei se falta muito, mas só rapidamente, mas só um minutinho de reflexão. O Padre Rosário ele foi integral. Olha que interessante. Por isso que agora eu preciso falar da santidade dele. Porque, assim, se você perceber em qualquer que conheceu o Padre Rosário, fizer uma entrevista, pegar livros, ver jornais, não houve nenhum momento de escândalo, quer moral, quer de desobediência, aquela coisa assim, quer nada disso do Padre Rosário. Isso é tão sério, como eu falei, e ele não gostava que nem as mulheres o beijassem no rosto. Ele virava o rosto. Então, Padre Rosário foi Inimaginável. fundador. Uma mulher beijando o Padre Oi? Rosário era mais de um batom. Ah, imagina, não. Ele foi fundador, imagine, sacerdote, professor de língua portuguesa, professor de filosofia, sabia fluentemente o francês, tecladista, ou tocava piano, né? Compositor de mão cheia, dramaturgo, escritor, poeta, vereador, aí, vivia nessas questões sociais, além de construtor de igrejas. Aí eu falo, em toda essa esfera, tanto a religiosa como a humana, não há, até agora, nem parecer de falsa idoneidade do Padre Rosário. Por isso, quando eu tenho um Facebook, está lá, Memórias Padre Rosário, Instagram, Memórias Padre Rosário. O meu intuito de um dia conseguir conversar com a Diocese de Campos e entrar no processo de beatificação do Padre Rosário. Só que, é claro, a gente precisa de muitos detalhes, mas não seria impossível, porque não há nada na vida dele que, de repente, fizesse que não deixaria. E ele é um santo, não tem como. E não é aquela coisa, será que era santo na frente das pessoas, e lá no íntimo? Não, não. Na sua intimidade, ele era duro mesmo. Eu me lembro, só para terminar o raciocínio, ele dava aula de francês e latim para mim, Ô, e Giliard, as crianças fique à vontade aí, pelo amor de Deus. Por Ah, favor. tá. E as crianças brincavam nas aulas dele. Aí teve um dia que eu, sem querer, dei risada na aula dele. Aí, para ele, foi a maior decepção, eu me lembro até hoje. Tava lá a irmã Rita, a irmã Inês, que ficava na sala. Ele foi, bateu a mesa e fez isso, ó. Ele não gostava de decepção. Ele falou assim: meu filhinho, eu não. Mas eu estou falando assim mesmo, por isso que eu estou falando que tem que mostrar o lado humano do Padre Rosário, mas não tira essa santidade dele. Ele fala: meu filhinho, eu não esperava isso de você. No mesmo momento, o Padre Rosário se levantou e foi para o seu quarto.
Aquilo ali, para mim, foi um choque. Tinha um moleque de 12, 13 anos, né? E eu era amado dele nesse sentido. Ele falou: meu filho, eu não esperava isso de você. Ele saiu, foi para o quarto. Aí a irmã Rita me chamou atenção. Irmã Maria Inês era muito mais mãezona, mas a irmã Rita era muito mais no sentido assim, de, tem que fazer as coisas certinho. Aí, ele ficou uns 2, 3 dias sem dar aula para gente de latim e francês, que ele dava aula todo santo dia depois da missa, e dava lanche para gente. Depois ele voltou ao normal, começou a dar aula para gente, aquela coisa de latim e francês. Mas são essas esferas do Padre Rosário que a gente poderia propor isso, né, para quem depois olhar a live e ver. Vale a pena entrar no processo de canonização do Padre Rosário. Vale a pena. Ele foi um padre muito doado, ele foi uma pessoa que se doou muito à causa da diocese. Eu dou testemunho do padre, eu sou do testemunho do Padre Rosário, foi um homem que consolou muitas pessoas, consolou muitos aflitos, confortou muito, colocou o seu sacerdócio, né, como você mesmo disse, na condição de fundador, de professor, de construtor, né, fundou o Colégio Eucarístico de Campos, por exemplo, de Campos Goytacazes, teve aí coisa de 6 ou 7 vereanças em Campos dos Goytacazes. Foi um homem que se dedicou imensamente aí à causa aí de alguns bispos na Diocese de Campos. Por exemplo, você está no seminário hoje, mas independente disso, né? Você está no seminário hoje, vai ser ordenado padre em breve, foi coroando o Padre Rosário, mas o Dom Roberto Guimarães, diácono, seminarista, né? Coroinha, seminarista, diácono, sacerdote, bispo, sempre a serviço de Campos, foi coroando o Padre Rosário. Então, o Padre Rosário doou muito a sua vida para Campos dos Goytacazes. E muitas pessoas vão nos ouvir falar e falar assim: meu Deus, quanta lembrança do Padre Rosário, quanta história eu tenho para contar do Padre Rosário. Como que o Padre Rosário fez o Padre Márcio André, por exemplo, de quem nós falamos aqui. O Padre Márcio André tem um pequeno videozinho de 2 minutos, menos de 3 minutos, falando sobre a sua experiência com o Padre Rosário, a sua predileção pelos pobres, sem necessariamente assumir, sabe assim, Ideologias. Ideologias. bandeiras, etc., enfim, né? Acho que ele se tornou vereador por conta, pertencendo a um partido. Ele tinha sua ideologia política, mas as memórias do Padre Rosário, e mais do que as memórias do Padre Rosário, as memórias das pessoas que conviveram com o Padre Rosário, porque isso, eu posso escrever um livro sobre minhas memórias, me colocando como santo, e as pessoas ao meu redor falam que eu sou um crápula, mas as memórias do Padre Rosário dão o testemunho de um homem despojado, e as pessoas, porque assim, eu como cientista da religião evito usar esse termo de santidade, mas posso usar o termo, enquanto cientista da religião, de um caráter íntegro, de um homem de uma integridade muito grande, e que merece ter a sua história contada, e que tem que ter a sua história contada, porque ele constitui a história religiosa, a história política, a história social de Campos dos Goytacazes e cidades da região. Eu sempre falo do Padre Rosário de excelente memória, de grande memória, sabe? Por isso eu quis conversar com você, Giliardi, para ler com você e ouvir com você os seus depoimentos. Um homem que que se colocou, Dom Otávio serviu a Dom Otaviano, Dom Antônio, Dom Carlos, Dom João, Dom Roberto Guimarães. 5 bispos. 5 bispos da Diocese de Campos. E quantos pobres, quantas pessoas ele não atendeu na sua condição, e com catequese, com escola, e com gás, e com alimento, e com uma palavra de conforto, porque muitas vezes a pessoa precisa de uma orientação, uma palavra de conforto. Então, assim, ele foi um homem também que acalentou os corações. Eu tive a honra de não convivi com o Padre Rosário, ouvi, o conheci. A vida dele não foi fácil nessa questão, como ele narra muitas coisas da diocese aqui, nessa transição ele procurou conciliar questões, mas ele foi, o Padre Rosário foi, e aí não teve discordâncias. O Padre Fernando Rifan discordou do Padre Rosário, e ok, isso não torna o Padre Fernando Rifan uma pessoa ruim. O Padre Não, Jonas de São Fidélis
São memórias que ele vai contando, porque o clima da diocese foi de animosidade. E você comete, eu já cometi, você já cometeu, e quem está nos ouvindo também já cometeu coisas que, assim, pô, se eu voltasse no tempo, eu faria diferente. Mas a diocese ficou dividida, e ele viveu a construção dessa diocese, ele viveu a crise diocesana, ele viveu o processo de estabilização da diocese e participou do processo de reconciliação. Ou seja, ele viveu coisa pra caramba nessa diocese. Ele viveu coisa pra caramba nessa diocese, né? E, enfim. Mas vendo aqui, Giliardi, ele falando aqui, né? Esse livro aqui, recomendo. Esse livro aqui é baratíssimo. Eu lembro que eu paguei mais caro no frete do que pelo livro. O frete que eu paguei uns 9, 10 reais. O livro acho que eu paguei 6 ou 7 reais. Isso há alguns anos. Memórias, reflexões e lembranças de um padre, suas lutas e fracassos. Isso de 1984. Imagine se ele escrevesse esse livro posteriormente, teria muita coisa para colocar. Em 1984 que ele publicou esse livro. Mas nós temos alguns minutos, Giliardi. E eu acho que eu já falei demais. Eu queria te ouvir falar sobre suas considerações, suas análises do padre, histórias engraçadas, interessantes. Temos alguns minutinhos ainda para conversar. Sim, sim. Então, eu me lembro do Padre Rosário, uma situação bem engraçada, que ele conta no livro, se não me engano, mas ele contou para nós na missa. Olha, chegou um dia um protestante e falou o seguinte: olha, toma um papelzinho aqui, Jesus, coisa assim, Jesus é seu Senhor, a Padre Rosário, eu sei, eu já tenho, Jesus é meu Senhor. Aí não sei o que que o protestante falou alguma coisa com ele, mas o Padre Rosário, por isso que eu estou falando, ele falou isso em missa. É, olha, defendeu o catolicismo. Aí Padre Rosário deu um tapa. Eu tô falando isso porque o Padre Rosário ele conta, ele contou. Então, assim, a verdade é verdade. Ele deu um tapa furou ali, ele deu um tapa no protestante. Aí o protestante falou assim: olha, o Jesus falou que tem que dar a outra face. Aí o Padre Rosário, toma, deu. Isso o próprio Padre Rosário, ele contou. É claro, né? Ele contou, por isso que ele coloca como título na introdução fracasso, porque ele vai mostrar, ele vai ser muito verdadeiro, ele não vai negar os seus dons, que às vezes a gente tem uma falsa humildade, você fica negando os seus dons. Ele não nega os seus dons, mas ao mesmo tempo ele fala que ele foi para a delegacia, ficou lá preso um pouquinho, porque foi andar de moto, foi fazer isso, sei lá o quê. Então, ele fala o negócio do tapa na missa. São questões que o lado humano do Padre Rosário é tão humano que tornou-se sobrenatural. E não, eu não estou falando sobrenatural num aspecto assim longe. Não é à toa que nós temos busto em homenagem ao Padre Rosário, nós temos ruas em homenagem ao Padre Rosário, temos praças em homenagem ao Padre Rosário, temos testemunhas, temos livros, tem um arquivo de Padre Rosário. Sabe o que eu gostaria de pegar, se eu tivesse chance? Eu acho que seria até bom para você também. De repente, na Câmara Municipal de Campos, e tentar achar as atas escritas pelo Padre Rosário. Olha só, isso aí teria um teor histórico. Poderia, uma sugestão, você futuramente fazer um artigo sobre as atas, já que você tem essa parte de historiador, né? O que estava falando Campos. Olha só, que arquivo. E isso não está em nossas mentes. Eu entrei em contato com a família do Padre Rosário, tem a sobrinha viva, eu acho que é Maria Auxiliadora, e tem outras assim, e eu pedi permissão de fazer toda a revisão dos livros todos dele, de preparar a edição, diagramação e reeditar todos os livros. Só que ainda não me foi permitido, porque tem parentes ainda que não deram resposta, porque se tem um domínio dos parentes. E só entra no domínio público depois de 70 anos, se não me engano, depois da morte. Ele só tem 20 anos de morte. Ele morreu em 2004, 2014, 20 anos ele fez agora em março.
O meu sonho era reeditar todas as obras do Padre Osório. Olha só, que interessante, se reeditasse todas essas obras dele, com nova edição, nova capa, tudo isso, seria algo bem interessante. De repente, a Prefeitura Municipal de Campos poderia ajudar, né, até no seu próprio patrocínio, porque é um bem cultural, né? E a última questão que eu lembro do Padre Rosário, quando eu fui me confessar com ele, ele estava de cama, deitado, e me atendendo a confissão, lá perto dos redentoristas. Aí, um dia eu disse, padre, eu gostaria de estar enclausurado. Ele falou isso. Eu falei isso. Aí ele falou assim, meu filhinho, isso não me esqueci. Eu escrevi até um livro que eu vou publicar sobre isso. Antes de você ser enclausurado, faça um claustro no teu coração. Quando ele falou isso, eu falei, meu Deus, não são os muros. Aqui eu sou conhecido como um cartucho. Eu tenho uma vida social, aquela coisa, mas eu sou muito voltado aos estudos, à contemplação. E ele falava o seguinte: construa um claustro no teu coração. Aí vai ter um livro que eu vou lançar no claustro do coração em homenagem a ele, e é bem interessante. E o Padre Rosário, ele era ativo, contemplativo. Como fala? Você viu o Padre Rosário ali na rua, ao mesmo tempo em cada Santa Missa. Aí isso é verdade. Era única. Padre Rosário, ele chegou no final da vida e ele não conseguia ler mais. O que acontecia antes era a irmã Carla, né? Estava ali, ou Patrícia, ficava ao lado do Padre Rosário, eu era coroinha, e elas liam para ele as orações e ele repetia. E ele celebrava a missa completamente ali sem enxergar nada, mas ele celebrava a missa e chorando. E tem uma música, só para terminar agora a reflexão de verdade, ele colocava o seguinte, que ele compunha. No livro, nessa parte aí no livro, onde tem a parte de trás do livro do Padre Rosário, tem umas partituras. Olha a letra dele. A música Nossa Senhora do Amparo, achou? Súplica a Nossa Senhora do Amparo, Olha, pela olha que está paz no e pelo bem rodapé. espiritual da... Olha só, música, súplica a Nossa Senhora do Amparo, pela paz e pelo bem espiritual da Diocese de Campos. Ele escreveu isso aqui no auge da crise diocesana, em 1972. Lê a letra para mim, por gentileza, permita rapidamente. Você vê. Olha a poética Nossa, dele e o Nossa misticismo. Senhora, ó, Nossa Senhora, Mãe do Amparo, na minha angústia, vem me amparar, sem teu socorro, no mar revolto. Gente, eu estou gaguejando aqui Sim. porque Não, tem tranquilo. espaço, né? No mar revolto, o meu barquinho vai Vai só socobrar. sobrar. Dá-me o consolo do teu doce olhar. Ó Mãe bondosa, vem me amparar. Nossa Senhora, minha alma sangra. Não é isso que fala? Olha só, olha a crise. Nossa Senhora, peraí, Nossa Senhora, minha alma sangra, por entre espinhos a caminhar, são os espinhos os meus pecados, rogo a Jesus me perdoar, dai-me o consolo. Nossa Senhora, Mãe do Amparo, não me deixes nunca de me amparar. Mesmo sofrendo, mesmo chorando, sinto alegria em te louvar. Dá-me o teu consolo. Isso que lindo, é lindo. Se você pegar 1982, a Eucaristia, tudo, isso, tudo lindo. eu quero te agradecer muito. Vamos voltar a conversar. Padre Rosário merece análise, considerações, porque, assim, essa live ela é inédita. Lógico, o Padre Márcio André, por exemplo, já falou sobre um pouquinho do Padre Rosário. Nós aprofundamos um pouco mais. Não dissemos tudo. Tem muita coisa para dizer. Essa música que ele fez, né, Nossa Senhora do Amparo, por exemplo, em meio à crise diocesana, diz muito sobre o caráter do Padre Rosário. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua participação. Gostaria de ouvir as suas considerações finais e queremos continuar dando conteúdo histórico, inédito,
para a internet ou fazendo uma exploração aí, pelo menos inédita. Gostaria de ouvir as suas considerações finais para a gente finalizar. Muito obrigado. Então, novamente, eu que agradeço pela disponibilidade, por ter me chamado, né? Eu não sou muito de falar, eu sou, às vezes, meio envergonhoso, assim, embora dê aula, mas, assim, é, muito obrigado mesmo. Vale a pena ter essa memória do Padre Rosário e eu acho que todos deveriam, de fato, quando tiver essa live ali, colocar você que conheceu o Padre Rosário, você que teve a vivência com o Padre Rosário, que comente, coloque seus comentários, que aos poucos o Vinícius vai respondendo vocês e a gente vai partilhar também, porque a memória do Padre Rosário não pode ser esquecida. É mais ou menos assim, e fica aqui um grande abraço. Giliard, muito obrigado, viu, pela sua atenção. Vamos compartilhar aqui, porque queremos jogar luz a páginas da história de Campos, Goytacazes e região. Grande abraço, tudo de bom, se inscreve sempre. Galera, sucesso sempre. Dá o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo aí. Um abraço. Valeu.